É necessário que você reconheça o seu pecado. Lembra-te que você tem um pai. Vamos meditar na palavra Lucas 15, a partir do verso 11, a parábola do filho pródigo. Muitos pensam que essa parábola é só para quem está afastado dos caminhos de Deus. Muitos pensam que essa palavra é somente para os desviados, os que não fazem mais parte da igreja do Senhor. Eu estou aqui para te alertar que não. Essa passagem também é para mim e para você. E no decorrer dessa mensagem você vai entender. A partir do verso 11 do capítulo 15 de Lucas diz assim: E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a eles toda a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longe. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? É uma passagem muito conhecida, eu creio que todos conhecem. Para você que não conhece, eu vou brevemente resumir ela aqui para que possamos juntos compreender e entender o que o Senhor tem para falar comigo e com você. O pródigo pediu ao seu pai a sua parte da herança, e o seu pai deu, a parte da herança, e o filho pródigo saiu e gastou toda a sua herança. Ou seja, ele se retirou da casa do pai. Lembra que eu falei que essa passagem não é só para aqueles que estão afastados da presença de Deus, e para mim, e serve para mim e para você também? Agora vamos entender o porquê. Não sabemos o que esse filho pródigo tinha passado no seu lar. Talvez ele estava se sentindo solitário, sozinho, sem saída. E para que nós possamos entender melhor como está a sua vida. Talvez você está se sentindo solitária, talvez você está se sentindo enfermo, talvez você está com problemas de depressão, ansiedade, crise do pânico. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, mas todos nós passamos por problemas, enfrentamos algum tipo de dificuldade, seja em qualquer área da vida, quando não é no casamento, é na família, quando não é na família, é no trabalho, é na igreja, enfim. Todos nós passamos por dificuldades, enfermidades, enfim. Todos nós passamos por momentos difíceis. Só que a pergunta que eu quero te fazer é: quando você passa por esse momento difícil, como você fica perante o Senhor? Será que você não está se afastando de Deus por conta desta enfermidade? Por conta desse problema, você que acabou se afastando da presença de Deus. A enfermidade chegou, você não foi mais à igreja. A enfermidade chegou, você não orou mais. Os problemas chegaram e você esqueceu de jejuar. A sua casa está uma bagunça, e eu não refiro física, mas sim no espiritual. E aí acabou que você se afastou da presença de Deus. E o que acontece quando nós se afastamos da presença de Deus? O pecado entra, a vaidade entra, a soberba entra, o orgulho entra, enfim. As coisas mundanas entram, as práticas do mundo entram no meu coração, entram no seu coração. Toda vez que nos afastamos da presença de Deus, isso vai acontecer. O pecado vai entrar em nossa vida. Aqui a partir do verso 16: E desejavam encher o seu estômago com as bolotas que o porco comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu acho muito interessante essa parte, por quê? Porque ele estava longe da casa do pai. Ou seja, você está longe da presença de Deus. Mas o filho pródigo, ele lembrou, ele reconheceu, aleluia, ele reconheceu que tem um pai e ele lembrou desse pai. É muito importante nós lembrar que nós temos um pai, mesmo em meio ao pecado. Mas você pecou, você errou. E muitas das vezes pessoas quando erram, quando pecam, elas não querem mais ir para a igreja, elas não querem mais falar com o Senhor. E eu estou aqui para te dizer, aí é que você tem que falar com Deus. Aí é que você tem que pedir as misericórdias do Senhor e reconhecer que você tem um pai. A partir do verso 18, ele levanta, e ele vai até o pai dele em direção, e ele diz: Pequei contra o céu e perante a ti. É muito importante lembrarmos que quando nós peca aqui na terra, nós já pecou perante o Senhor. Quando nós peca contra o nosso irmão, contra o nosso lar, contra a nossa casa, contra a nossa igreja, nós já pecou contra o Senhor. Então nós temos que reconhecer qual é o nosso pecado, aonde estamos errando, aonde estamos pecando, e pedir perdão a Deus. Se possível, pedir perdão a quem nos magoou, a quem nós magoamos também. A partir do verso 22 diz, que o seu pai se alegrou, deu a ele a melhor roupa. Então, o que isso quer dizer? Deus, ele se alegra quando nós
se arrependemos do nosso pecado. O Senhor, Ele se alegra quando você se arrepende do seu pecado, quando você pede perdão, quando você está disposto a largar tudo do mundo e seguir somente a Ele. O Senhor, Ele se alegra quando você renuncia às suas vontades, às obras da carne e serve verdadeiramente a Ele com sinceridade. O Senhor se alegra quando você se arrepende dos seus pecados. E que essa pouca palavra possa ficar no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser.